já aprendeu aqui. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 20. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligaste na terra terá sido ligado nos céus, o que desligaste na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele ou Cristo. Peço que você incline a sua cabeça e ore por você nesse momento. Ó Deus, obrigado pela oração que foi feita pela minha vida, pela intercessão do meu pastor, dessa igreja. Que o Senhor possa me usar como um canal de bênção nessa noite. Que o teu Espírito alcance cada um, porque só o Senhor sabe como está o coração de cada um nessa noite. Só o Senhor sabe da necessidade de cada um. E como, Senhor, nós carecemos de ser fortalecido e alimentado pela Tua Palavra. Aviva, Senhor, com o Teu Espírito, a Tua igreja. Venha nos acender nessa noite. Fala o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Orando a Deus, pedindo a oportunidade para ministrar uma palavra que viesse direto do trono para as nossas vidas nesse momento que a gente está vivendo. Eu venho lembrar que todos os dias a gente está ouvindo notícias, né? Todo dia tem uma novidade. É um ministro que sai, é uma acusação sem fundamento, é um número de mortes que são atualizados, um número de recuperação, novidades. Agora veio essa onda de fake news. Isso tudo deixa a gente muito, como ser humano, deixa a gente apreensivo. Na verdade, a gente vai dormir, né, e não sabe o que vai vir amanhã, que novidade que vai ser, e que vai trazer de novo no dia seguinte. E o que Deus coloca no meu coração aqui é não trazer uma coisa nova para a igreja, mas lembrar daquilo que a Bíblia mesmo nos diz. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá a esperança. Então o desejo do coração de Deus, eu creio nessa noite, através desse texto, é não te falar algo novo, mas te lembrar, te trazer à memória aquilo que te dá esperança. E que assim aconteça na tua vida nessa noite, que você tenha esperança após ouvir esse texto. Porque quando nós lemos aqui que Jesus ele vai para Cesareia de Filipe, a gente conhece um pouquinho de geografia, ele vai para um pouquinho do norte, do centro de Jerusalém, é um pouquinho longe da cidade. Ele resolve ficar num momento isolado com os discípulos, porque ele precisava tratar um assunto muito importante com os discípulos. Ele tinha começado o seu ministério, e nesse ministério ele estava 100% comprometido com aquele que colocou no coração dele a missão de vir a este mundo, pregar as novas, morrer por todo aquele que nele crê e conceder a ele a oportunidade da vida eterna. Então, depois de tanto pregar, depois de tanto ensinar, depois de fazer milagres, sinais e cumprir aquilo que estava escrito nos evangelhos, que estava escrito nos salmos, que estava escrito nos profetas, que estava profetizado em vários textos sagrados, Jesus então vai para longe, lá para Cesareia de Filipe. Era um lugar distante, para poder tratar do assunto mais importante do mundo. Se esse assunto não tivesse sido bem resolvido naquele dia, talvez você e eu não estaríamos aqui nessa noite. Talvez essa igreja aqui não faria sentido. Talvez eu estar pregando aqui não faria sentido. Porque é bem provável que tudo que a gente entende
monumentos, de ídolos diferentes, até de Baal, que era uma religião antiga. O próprio Filipe ali contempla dentro daquela cidade um templo de mármore enorme. Ali está sendo lembrado os deuses daquela época, os antigos, os gregos. Ali está sendo lembrado de grandes potências e potestades daquele lugar, de gente que adorava todos aqueles deuses. E no meio daquele cenário, Jesus trata o assunto mais importante para mim e para você. Ele reúne os discípulos e ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? A grande preocupação de Jesus era uma só: será que eles estão entendendo o que eu estou fazendo? Será que eles sabem o que eu vim fazer aqui? Será que a verdade que meu Pai colocou no meu coração para transmitir, será que está alcançando vidas? Ou eu estou andando por um lado para o outro, fazendo agitações, chacoalhando pessoas, agitando todo mundo, por uma crença que eles não sabem o que é? Então, a pergunta mais importante, e que fez com que você e eu estivéssemos aqui nessa noite com fé no nosso coração, crendo nesse Jesus, ele colocou em xeque naquele dia. Ele perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E a resposta foi, como nós lemos aqui, uns dizem Jeremias, outros dizem João Batista, outros dizem Elias. Nesse momento eu quero te dizer que se fosse qualquer um outro, Jonas, menos Jesus, qualquer um outro, Jesus, se eu e você estivéssemos ali no lugar de Jesus, poderia ficar muito feliz, porque aqueles homens estão citando o mais alto nível dos profetas. Elias é reconhecido como um dos maiores profetas. Jeremias acompanhou também como um grande profeta a destruição de Jerusalém, acompanhou todo o mal que foi acometido e cumprido na geração dele. João Batista, o que dirá? Porque ele foi aquele que muitos disseram: esse é o Elias. Era um homem que pregava, as pessoas tinham medo dele, tiveram que prender ele. Então, quando dizem que Jesus era um desses profetas, se não fosse Jesus, ele poderia estar muito feliz. Só que ele faz uma pergunta mais importante ainda. E aqui é a primeira mensagem que Deus coloca no meu coração, que se resume em 3 palavras aqui bem conhecidas. Ele vai falar de pedra, vai falar de porta e vai falar de chave. Pedra, portas e chaves. Jesus então faz a pergunta para eles: e vocês, meus discípulos, que acordam comigo, tomam café comigo, almoçam comigo, vão para um lado e para o outro comigo, veem os milagres, veem as pregações, ouvem meus estudos, me acompanham, e vocês, quem dizem que eu sou? E a gente conhece a história porque está relatado pelo menos em 3 evangelhos, fora de João. Pedro então, representando os 12, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A primeira coisa que Deus está nos ensinando aqui, que não tem como delegar a sua fé em Cristo. O que os outros acham de Cristo não é tão importante quanto o que o discípulo de Cristo acha dele. O que o mundo lá fora acha de Jesus não é tão importante quanto o que você acha de Jesus. Quanto o que você crê em Cristo, o que Ele é na tua vida, o que Ele representa na tua vida, o que Ele representa na tua família, o que Ele representa no teu coração. Jesus está muito mais preocupado e interessado em saber qual é o impacto de tudo que Ele está fazendo nesse mundo e o que você acha disso tudo. Quem é Jesus para você? Mais importante do que a multidão, que às vezes só estava lá porque Ele multiplicava pães e peixes. Quando Ele deu a palavra tua, foi o que aconteceu. Viraram as costas para Jesus. Era Ele perguntar para os seus discípulos a quem Ele confiaria, delegaria a grande responsabilidade de continuar o que Ele começou naquela cruz do Calvário. Ele perguntou: e vocês? E ele ficou feliz com o que ele ouviu, mas ele foi além. Então, primeiro, é muito importante, Jesus está perguntando para você nessa noite mesmo: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Mais importante do que a mídia fala, do que a televisão fala, do que os que estão lá fora falam, daqueles que só acompanham Jesus de longe, daqueles que
Pedro, tu és bem-aventurado, que quer dizer feliz. Mais bem-aventurado, Pedro, é porque não foi você que chegou a essa conclusão. Olha que coisa linda. Mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Você está aqui por uma revelação do céu. Jamais ninguém que está aqui e que está me ouvindo aí chegaria à conclusão que Jesus Cristo é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo como Cordeiro, se não fosse o Pai revelando no nosso coração isso. Olhe para Pedro, meu querido, ele era um humilde pescador. E isso é assunto de teologia, isso é assunto de filosofia. Os grandes doutores, os escribas não entendiam isso. Nicodemos chegou para ele para tentar entender isso. Jesus disse para ele: você tem que nascer de novo. Você não está entendendo nada. Porque se não é o Pai revelando quem é Jesus para cada um de nós também não faremos parte da igreja de Jesus. Então que o seu coração se alegre nessa noite, porque se há fé no teu coração aí, crendo que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz para te salvar, dê glória a Deus e agradeça, porque Ele colocou fé no teu coração para isso. Não critique aquele que não crê, não condene aquele que não crê, aquele que não quer ouvir, pois a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que não creiam. A Bíblia nos deixa bem claro que esses que adoram ídolos ficam iguais a eles. Como é que é isso, Felipe? A Bíblia diz: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam, tem pés e não caminham, nada está funcionando como deveria funcionar. Mas aquele a quem o Pai revelou, Jesus Cristo, crê que Ele um dia virá rasgando o céu e nos levará para a glória. Aleluia! Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa é a minha esperança. Mesmo que tudo acabe aqui, tem um lugar no céu para mim e para você que acredita nele. Mesmo que dê tudo errado aqui, há uma coroa de glória e um lugar assentado no céu para a glória do nome dele. E Ele separou para mim e para você. Aleluia! Quem Jesus é para você? Essa é a pergunta mais importante. Porque a salvação é individual. Pouco importa a opinião dos outros. O que mais importa para Jesus é o que a igreja acha dele. Qual é a visão da igreja dele? Qual é a visão do discípulo dele? E ele fala que se alguém chega à conclusão, é porque o Pai revelou. E agora começa esse mistério tão lindo, com 3 palavras, muito fácil, parece até pedra, papel e tesoura. Pedra, portas e chave. Olha aqui, depois ele fala isso, ele diz assim: foi o Pai que te revelou, Pedro. Aí ele continua no versículo 18, depois que ele diz isso, ele diz assim: também eu te digo, agora Jesus fala, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, está aí a primeira palavra, edificarei a minha igreja. É claro que eu não posso falar que isso é um texto simplista, porque a base da fé católica está aqui. Porque muito da interpretação dos católicos, a base, a crença de toda a autoridade do bispado de Roma está aqui. Porque Jesus diz, na nossa linguagem aqui em português: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei. Mas quando nós olhamos detalhadamente para esse texto, e eu não posso realmente esmiuçar aqui, não vamos ter tempo, nós sabemos que ali há um trocadilho de palavras. E no final das contas, o que mais importa para a gente é que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, tu é o fundamento, Pedro, porque você é o primeiro que creu em mim. Você foi o primeiro que recebeu a revelação do céu, Pedro. Você é aquele no qual eu vou fundamentar. E a Bíblia diz que toda a nossa fé do Novo Testamento está fundada na doutrina dos apóstolos.
sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós sabemos que a Bíblia diz que esta pedra que está se referindo é Ele mesmo. Pedra aqui no sentido de rocha, firmeza. Se nós colocarmos a igreja em qualquer outra base, não vai se firmar. Mas se ela, enquanto ela estiver firmada em Cristo, é a igreja de Deus e vai permanecer até o fim. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus. Mais lindo ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu falei aqui que o objetivo não é trazer coisa nova, mas trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Olha como é que essa palavra de Jesus me dá esperança e te dá esperança nessa noite. Ele disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra o fundamento, contra Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde a igreja entra nisso? Ora, nós não sabemos. A doutrina de Paulo já nos ensina que nós somos o corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Nós somos a habitação do seu Espírito. As portas do inferno não prevalecerão contra você, igreja, que está me vendo aqui. Você que está nessa live, contra você. Não vai prevalecer, contra mim não vai. Que portas são essas? Na Bíblia, porta é como se fosse um mistério, como o pentecostal gosta de falar. É como se fosse um código. Na época que foi escrita a Bíblia, porta significava algumas coisas importantes, como por exemplo, lugar de autoridade. Você sabia que as coisas importantes eram decididas na porta da cidade? Era lugar de juízo. Quando alguém queria que julgasse alguma causa, ia até a porta e lá estavam sentados os magistrados da época, os juízes da época, os homens mais importantes para julgar as causas. Era nas portas, você já vai entender esse mistério, era nas portas que as coisas aconteciam. Acompanha comigo. Noé, a Bíblia diz que depois que colocou todos os animais, que a família entrou, ele estava onde? Na porta. Lugar de juízo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus fechou a porta. E quem estava dentro sobreviveu. Quem não estava, se foi. A Bíblia conta o caso de Abraão, que ele desce do céu, Jesus, Deus telefonicamente com 2 anjos, e Abraão está sentado na porta da tenda. E chega para ele e fala, a gente não vai revelar para Abraão o que a gente vai fazer? Jesus desceu à terra, Deus desceu para julgar Sodoma e Gomorra. Estavam fazendo tudo de errado, você conhece a minha história. Mas antes de ir lá, ele vai à porta da tenda e revela para Abraão o que ele está para fazer em Sodoma e Gomorra. E agora começa uma coisa linda que tem que ser ensinamento para a igreja. Trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Já estava decretada a destruição de Sodoma e Gomorra, mas aquele homem que estava sentado na porta da tenda começou a se tornar um intercessor daquela cidade. Já tinha sido decretado. E ele disse, se tiver 50, o Senhor vai destruir? Não. Se tiver 40, não. 30, não. 20, não. 10, não. E ele creu, era o suficiente. Ele intercedeu. E o Senhor disse, mesmo depois de descer, que estava disposto a destruir as 2 cidades, porque um homem decidiu estar na porta para interceder, ele livraria 2 cidades. Você está entendendo? Onde Deus está querendo chegar? Qual é o meu lugar e o seu lugar? Quando aqueles 2 anjos chegam em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que quando eles estão entrando na porta da cidade, na porta da cidade estava sentado Ló. A cidade não estava nem aí para os desígnios de Deus. Eu daria toda a atenção agora, não por mim, mas pela palavra. Ninguém daquele povo estava nem aí para os mandamentos de Deus. Ninguém queria que Deus governasse nada. Por que, Felipe? Porque, como eu falei para você,
deveriam estar. Era onde as grandes causas deveriam ser tratadas. Ninguém queria melhorar nada na cidade. Ninguém queria resolver nada. A Bíblia diz que quando aqueles 2 anjos do juízo entraram em Sodoma e Gomorra, somente Ló estava na porta. E foi o único que tentou interceder. Aqueles homens queriam abusar dos anjos, porque eles estavam teofonicamente com um traje de homem. Você conhece a história, porque ele fere esses homens de cegueira. E somente a família de Ló é salva. Mais uma vez, algo que foi decidido na porta. Não tinha nem 10 ali. Mais à frente nós encontramos o caso de Moisés. A Bíblia fala que Moisés, quando julgava o povo, julgava na porta. A Bíblia fala de Mardoqueu, que livrou o grande rei na época de Esther, porque ele ouviu uma conspiração, porque ele não saía da porta do palácio do rei. E as portas do inferno não prevalecerão. Porta significa lugar de autoridade, poderio, potestade, lugar de decisão, lugar de juízo, lugar de resolver as coisas. É essa a posição que a igreja deve estar contra as portas do inferno, porque não prevalecerão contra ela. Não vamos deixar entrar na nossa casa, não vamos deixar entrar na nossa cidade, não vamos deixar entrar na nossa vida, não vamos deixar entrar na nossa família. Nós vamos brigar na porta e vamos vencer. Aleluia. Porque é na porta que nós decidimos. Porta é lugar de controle, porta é lugar de proteção. Da porta para fora é uma coisa, da porta para dentro é outra. O lugar da igreja é na porta. Não deixe o mal entrar na tua vida, na tua casa. Aonde que eu tenho que lutar para que isso não aconteça? Na porta. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oh, glória a Deus. O Senhor me traz aqui para te lembrar, você que está ao alcance dessa mensagem, que a tua posição é na porta. Que o Senhor Jesus está te aguardando na porta. Deus te chama para você ficar no lugar de decisão, lugar onde as coisas acontecem. Você que é intercessor vai para a porta. Você pregador vai para a porta. Você missionário vai para a porta. Você que tem o dom de curar vai para a porta. Você que acredita que Deus ainda age e faz milagre vai para a porta. Não deixa a incredulidade, não deixa as ações do inimigo invadir a tua casa botando dúvida, botando incerteza. Lute na porta e bote para fora em nome de Jesus. Porque a palavra diz que não tem outra forma de vencer. Ou você não se lembra de Caim? Ele matou Abel, mas a Bíblia diz que a luta estava na porta. Deus falou para ele: o pecado jaz à porta para te dominá-lo. Se você não chegar na porta, o mal vai entrar. Se você não chegar na porta, o pior vai acontecer. Se a igreja não estiver na porta, não terá autoridade contra o inimigo, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Nosso lugar não é ficar acuado. Nosso lugar não é ficar escondido debaixo da cama nessa hora. Nosso lugar não é cavar um buraco no túnel e falar: deixa passar. Não. A Bíblia diz que situações como essa, aonde Deus não está feliz com a humanidade na sua totalidade, Ele procura pelo menos um para se colocar na brecha. Será que Ele pode te encontrar nessa noite? Será que você é o Ló que está na entrada de Sodoma e Gomorra? Será que você é Moisés na porta da tenda? Será que você é Abraão na porta da tenda? Será que você está lutando contra o pecado na porta e está dominando e está vencendo? Porque a Bíblia diz que só existe um jeito. Se você não quer lutar, você já perdeu. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não tem diplomacia, não tem negociação. A Bíblia diz que nós devemos estar com a nossa espada embanhada para lutar e revestido de toda a armadura contra as hostes do maligno.
te aguarda no fronte, é na porta. E Ele já declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você pode se alegrar com isso? Você tem noção do que é você receber uma missão e já saber o resultado dela? Será que isso não te anima? Ele não disse vai e tenta a sorte, vai ver no que dá. Ele não disse isso. Ele já disse, olha, o lugar é na porta, mas as portas do inferno não vão prevalecer. E no final ele dá mais uma palavra, como eu disse, a chave. E ele disse, e dar-te-ei as chaves. E tudo aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Tudo aquilo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Ele repete isso no 18. Primeiro ele diz para Pedro e os discípulos, depois ele diz para a igreja. Você que está aí sentado me ouvindo agora, vê se isso não te anima. Ele está dizendo que eu e você temos autoridade aqui para ligar e desligar. Eu e você temos autoridade aqui, como igreja dele, pelo sangue de Jesus, pelos méritos de Jesus, para prender e soltar, para autorizar ou desautorizar. Para que serve uma chave? O que você precisa que seja aberto nessa noite? O que precisa ser fechado? O que precisa ser ligado nessa noite? O que você precisa arrepender nessa noite? Que você precisa soltar nessa noite. Chave quer dizer autoridade. O Senhor já disse que você precisa estar fundamentado na fé, que Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele já disse qual é a tua posição, está na porta. E Ele já disse que te deu autoridade para aquilo que você ligar aqui vai ser ligado no céu. O que você desligar aqui terá sido desligado lá. Isso tem que te animar, igreja. Porque a ninguém foi dada essa autoridade, somente a igreja. Nós representamos o reino dos céus aqui. Se tem alguém que tem autoridade em nome de Jesus para mudar o cenário, está ao alcance da minha voz nessa noite. Se tem alguém que tem mais poder do que toda a armamento bélico quando dobra o joelho no chão, está ao alcance da minha voz nessa noite. Deus então está dizendo que se a tua fé está firmada nele, se posicione e comece a orar, comece a batalhar, comece a lutar. Não corra, trave as batalhas que Ele te conclamou para travar. Lute! Guerreie as guerras do Senhor. Oh, meu Deus. Guerreie as guerras do Senhor. Não fica guerreando entre vocês. Não fica comprando briga desnecessária. Não brigue por causa de pão, como os discípulos fizeram. Não brigue por causa de posição, como os discípulos fizeram. Jesus já deixou bem claro: aquele que quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você tem que abrir mão do seu querer para que o querer de Deus aconteça na tua vida nessa terra. Você tem que abrir mão dos seus desejos para cumprir o desejo de Deus aqui na terra, meu querido. Deus só está comprometido com o plano dele aqui. Não coloque os seus planos na frente do plano de Deus, suas vontades na frente da vontade de Deus, porque Jesus declarou: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Se você é discípulo de Jesus, faça isso nessa noite. Deus já disse aonde você deve estar. Deus pode contar com você. Você que está me ouvindo nessa live, Deus pode contar com você. Se o Pai já mostrou que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, se você já sabe que a tua posição é na porta,
Se Ele já disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a autoridade que Ele te deu. Se Ele já disse que Ele te deu chave do reino dos céus, se você estiver ligado, logo mais à frente Ele fala nesse mesmo capítulo, como foi falado aqui pelo Danúbio, onde houver 2 ou mais reunidos, ali está Ele. Ele termina dizendo assim. Você está entendendo onde está a autoridade? Na comunhão da igreja, no corpo de Cristo. A chave foi dada para a igreja, que peleja as pelejas do Senhor Jesus. Ele disse, está bem claro aqui nesse mesmo capítulo, se 2 concordarem acerca de qualquer coisa, eu farei. Olha, parece loucura, e assim eu termino essa mensagem. Mas Ele te deu essa autoridade. Tudo aquilo que você, em concordância com o teu irmão aqui nessa noite, como igreja, nós ligarmos aqui na terra, será ligado no céu. Você tem noção do tamanho dessa autoridade que você tem? Isso tem que te animar. Se você e o teu irmão concordarem acerca de qualquer coisa, será feito. E a Bíblia diz que se você orar crendo, não duvidando, mas crendo, você já deve crer que já recebeu. E que palavra é essa? Essa palavra só foi liberada depois que Pedro, a pedra fundamental da igreja, creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Essa autoridade não é para você que pede coisas para você. Essa autoridade não é para você que olha os seus interesses. Essa autoridade não é para você que quer que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, não a vontade do Pai. Essa autoridade de ligar e desligar e de que o céu te responda não é para você que não está comprometido com os planos de Deus. Deixa eu te lembrar aqui que o mesmo Jesus que disse para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra tu será fundamental, Pedro, edificarei a minha igreja. Logo mais à frente, no próximo capítulo, pertinho desse texto aqui, dependendo da sua versão de qual evangelho você vai ler, ele disse, eu preciso morrer para que isso se cumpra. Pedro disse, não, Jesus, não morre não, Jesus, tem misericórdia de ti. Não faça isso contra ti, não diga tal palavra de sofrimento contra o Senhor. O Senhor veio aqui para ser rei, o Senhor veio aqui para governar. O Senhor veio aqui para fazer milagres, o Senhor veio aqui para ser grande. O Senhor prometido, o Senhor ungido. O Senhor veio aqui para ser aclamado. O Senhor veio aqui para ser importante, não desprezado. Aí Jesus, para o mesmo Pedro que disse que ele seria uma pedra fundamental, sabe o que a boca do próprio Jesus disse de Pedro? Tu és para mim pedra de tropeço. Porque você não está preocupado com os desígnios do Pai, está preocupado com os seus. Você não está vendo as coisas na ótica de Deus, está vendo na tua ótica. A pergunta de Deus nessa noite para a igreja é: que pedra você é? Você é uma pedra fundamental para o reino de Deus ou você é uma pedra de tropeço? Você precisa decidir. Se Ele já te revelou quem Ele é, se o Pai te deu a